Olá, pessoal. Eu me chamo Ângelo Dantas. Vim aqui a esse congresso apresentar o trabalho, a formação de professores e o Parfor Equidade, uma interface entre as normas e os documentos de gestão. O presente trabalho ele é resultado de uma experiência acadêmica desenvolvida junto ao Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Baiano, o IF Baiano Campus Serrinha, onde eu pude ser docente do componente curricular Educação Especial e Gestão, né? E nesse componente nós desenvolvemos algumas atividades com os professores das redes municipais de ensino dos municípios que pertencem ao território de identidade do CISAL. Então, a proposição desse trabalho, da escrita do texto e a apresentação aqui no Congresso, foi para que nós pudéssemos refletir sobre como as normativas e os documentos de gestão interagem, dialogam e influenciam as políticas públicas e as ações de formação continuada ou inicial de professores numa perspectiva da educação especial inclusiva. Para tanto, fazemos um recorte para o recém-criado na Parfor Equidade, na modalidade das primeiras e segundas licenciaturas. Como objetivo, nós apresentamos aqui a possibilidade de dialogar sobre a implementação do programa de formação, né, de professores da educação básica, o PARFOR, que veio no bojo da constituição do PDE, né, o Plano de Desenvolvimento da Educação no Brasil, implementado em 2008, e a partir dele nós temos uma expansão, né, das possibilidades de acesso dos professores das redes municipais de ensino à sua formação inicial e continuada. Dentre os objetivos específicos, nós apontamos o caminho para identificar inicialmente as diretrizes trazidas pelas normativas, né, a partir da Constituição de 1988, né, dialogando com a LDB, né, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. Além disso, trabalhamos com a perspectiva de refletir sobre as resoluções e os pareceres do Conselho Nacional de Educação e como eixo central, né, das normativas e dos documentos de gestão, nós partimos para dialogar sobre os planos nacionais de educação, o Plano de Desenvolvimento da Educação, né, a Política Nacional de Educação Especial numa perspectiva inclusiva e as diretrizes do Parfor Equidade. Para tanto, nos propomos a fazer o diálogo entre as normativas, as perspectivas programáticas e de gestão, no contexto dos planos e documentos de gestão, e, por fim, essa sua interface com a formação de professores para a educação especial numa perspectiva inclusiva. Desse modo, nos propusemos, numa perspectiva qualitativa, a fazer um diálogo, né, com a bibliografia relacionada ao tema, a partir, né, fazendo um recorte a partir do ano de 2012, né, até 2024, né, nos debruçamos sobre os documentos de gestão. Então, esse trabalho tem uma perspectiva metodológica de ser bibliográfica e documental, e, para tanto, chegamos e alcançamos esse ponto mais atual com os documentos que tratam especificamente sobre o Parfor e sobre o Parfor Equidade. Né? Sobre a formação de professores nos documentos de gestão, apontamos o caminho dos planos nacionais de educação e o que eles trazem sobre a formação docente. Para tanto, né, retomamos o Plano Nacional de Educação para Todos, né, que é um documento implementado no ano de 1993, a partir da influência da Conferência Internacional de Educação para Todos, ainda na gestão do então presidente Itamar Franco, e que traz, sobre a influência desse movimento internacional, as primeiras diretrizes para a implementação das políticas de educação especial no Brasil. O primeiro Plano Nacional de Educação pós-Constituição de 1988 é o PNE 2001-2011, que amplia essa discussão sobre a implementação de ações e programas voltados para a educação especial, referendando a Política Nacional de Educação Especial, constituída ainda no ano de 1994, e buscando ampliar, dentre as suas metas, ações e prioridades para a educação especial no Brasil. Sob a influência desse plano,
2001, 2011, o ano de 2008 marca, né, justamente a implementação da Política Nacional de Educação Especial numa perspectiva inclusiva. E esse documento irá influenciar, junto com a CONEB, né, a Conferência Nacional de Educação Básica, e a CONAI, que é a Conferência Nacional de Educação, né, a constituição do Plano Nacional de Educação 2014-2024. Esse segundo plano, ele já vem trazendo dentro das metas, e uma meta específica, que é a meta 4, discutir e trabalhar as questões relacionadas à educação especial numa perspectiva inclusiva. Toda essa discussão vai influenciar o conjunto de normativas, sejam elas as nacionais, as estaduais e as municipais. Haja vista toda a discussão que fizemos, considerou a estrutura tripartite do Estado brasileiro e a sua condição de ser um Estado federado com a autonomia dos três entes. Então, os planos de educação, os nacionais, estaduais e municipais, eles dialogam entre si e fazem tais considerações. Para tanto, nós vamos chegando ao decreto 6094, que é de 2007, que, ao instituir o PDE, cria o PARFOR, e no contexto do PARFOR, a partir da influência da Política Nacional de Educação Especial numa perspectiva inclusiva, né, nós vamos ter a constituição da segunda licenciatura e da primeira licenciatura em Educação Especial. Esses programas têm sido coordenados pela CAPES e pela SECADI, de modo que o PARFOR Equidade, ele vem garantir para os professores, principalmente das redes municipais, a possibilidade da sua formação continuada, numa perspectiva de assegurar aos estudantes com deficiência a possibilidade de um ensino de qualidade com as suas características e num processo inclusivo. Portanto, consideramos que, diante do contexto atual da educação especial no Brasil, o PARFOR Equidade vem consolidar um conjunto de compromissos assumidos pelo MEC com a institucionalização, por meio de colaboração e parceria com estados e municípios, dos programas e ações que visam consolidar um sistema de educação e escolarização numa perspectiva inclusiva, influenciado pela Política Nacional de Educação Especial numa perspectiva inclusiva desde o ano de 2008, e assegurando aos professores o direito de uma formação inicial e continuada com qualidade e, consequentemente, garantindo aos estudantes com deficiência a oportunidade da sua aprendizagem nessa perspectiva inclusiva, assegurando-lhes todos os direitos à aprendizagem ao longo da vida. Desse modo, agradeço pela atenção de todos e me coloco à disposição para demais diálogos a partir das referências que deixamos aqui para apreciação. Um bom evento, gratidão pela atenção.